bem-vindos ao nosso abrigo no temporal. Nosso salmo da meditação de hoje é o salmo de número 101, que é um salmo de Davi. Cantarei o amor e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei com sabedoria pelo caminho reto. Quando virás ao meu encontro, viverei em minha casa com um coração íntegro. Nunca me voltarei para a desonestidade. Detesto o que os homens maus fazem. Não participarei disso. Coração perverso ficará longe de mim. Não quero conhecer o mal. Destruirei o que difama o próximo, às escondidas. Não hei de tolerar o que tem olhar altivo e coração arrogante. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho da integridade, esse me servirá. O fraudulento não habitará em minha casa, o mentiroso não permanecerá em minha presença. A cada manhã destruirei todos os ímpios da terra, para eliminar da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Eu não sei se você sabe, mas o rei Davi foi o único rei de Israel que foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido por Samuel, ali naquele relato de 1 Samuel, no capítulo 16, lá na sua juventude, como uma profecia que ele havia recebido. Logo em seguida, ele foi ungido rei novamente depois da morte de Saul, quando então ele passou a governar a tribo de Judá lá em Hebrom. 2 Samuel, no capítulo 2, fala um pouco sobre isso. E 7 anos depois dele ter sido ungido, após a morte de Saul, ele foi reconhecido como rei sobre todas as tribos de Israel. Também no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 5, nós temos esse relato. Então nós temos aqui um salmo de um rei que, antes de assumir o trono sobre Israel, ele teve muito tempo para pensar sobre que tipo de rei, que tipo de governante ele deveria ser. Este salmo é muito interessante, há muitos comentários sobre ele, muitos debates sobre ele, principalmente sobre o papel daqueles que exercem autoridade e governo sobre seus súditos. Em algumas Bíblias, traz aí um título em negrito falando sobre a integridade daquele que exerce autoridade sobre os outros. Mas o que nós temos no relato de Davi é uma anamnese, ou seja, Davi faz aqui uma busca lá dentro de si, uma lembrança, uma reflexão profunda sobre as verdades essenciais para que ele, então, mobilizasse toda a sua existência, toda a sua vida para ter uma vida de integridade diante de Deus. Este salmo é belíssimo, porque logo no primeiro versículo nós já dissemos aqui sobre o canto. Cantar envolve não apenas uma atitude de relaxamento ou de entretenimento. Cantar, e assim que ele começa dizendo, cantarei o amor e a justiça, envolve todas as faculdades mentais que nós, seres humanos, temos para refletir, pensar, a nossa inteligência, as nossas emoções. Tudo está mobilizado em torno do amor e da justiça de Deus. Mas ele faz então essa anamnese buscando aqui, logo na entrada desse salmo, compreender qual é o fundamento. Se Davi está dizendo que ele vai ter um governo com esta integridade toda que ele descreve aqui, a chave para entender isso não é só um exercício de autodeterminação, mas é um empreendimento em que ele descobre aonde está alicerçada o fundamento de tudo que ele vai fazer. E ele vai dizer para nós:
Ele canta o amor e a justiça porque ele segue a sabedoria. Este é o fundamento. E nós já meditamos falando aqui sobre a sabedoria algumas vezes. Mas quando o Davi coloca, né, eu seguirei a sabedoria, com sabedoria pelo caminho reto, ele está querendo dizer, onde é isso? Por que sabedoria? E nós já falamos várias vezes. Porque Davi está consciente de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz o livro do Provérbio. Não existe, então, uma vida íntegra, não existe um exercício das atividades humanas com integridade sem esta sabedoria, sem um relacionamento profundo com esse Deus, a quem Davi está enfocando logo no início aqui. O que percebemos então é um rei Davi maduro e plenamente consciente do seu papel, da sua função no mundo. É por isso que ele descreve que está preocupado com a misericórdia, com o amor, aqui na minha tradução, e a justiça, porque ele sabe que estes princípios não estão enraizados na raça humana de forma natural, mas estão em Deus. Ele precisa que essas virtudes brotem de Deus. Antes que ele pudesse exercer a misericórdia e justiça para com o seu povo no seu reino, ele teve que entender e exaltar a misericórdia e a justiça de Deus. Maravilhoso. Então Davi sente a necessidade não apenas de uma ajuda divina para exercer a sua tarefa no mundo. Ele quer que a presença divina esteja com ele, para que ele seja instruído, santificado e habilitado para o desempenho desta tarefa tão elevada, essa vocação para a qual o Senhor o chamou. Então Davi ansiava por uma visitação especial e eficaz do Senhor antes dele começar a exercer efetivamente o seu reinado. Perceba que a segunda parte do Salmo, aí, a partir do verso 4, o tom parece como se Deus estivesse falando. Né? Davi assume aqui uma voz como se fosse uma voz do próprio Deus, porque o coração dos homens perversos, né? e todo o mal que os homens fazem não seria julgado em primeira instância pelo rei Davi, mas pelo próprio Deus. Porque o fundamento, a sabedoria com a qual Davi está invocando para si esse desejo de cantar a Deus, plenamente consciente da sua função, está baseado, está fundamentado no que o Senhor fez por ele durante a sua história. Por isso essa reflexão profunda sobre a sua trajetória, sobre a sua biografia até aquele instante. Isso nos leva então, queridos, a orar, pedindo a Deus que nos torne também conscientes, que o temor do Senhor nos torne conscientes da nossa missão nesse mundo, para que nós sejamos íntegros, não como parte do poder que nós temos de autodeterminar as nossas escolhas, mas de reconhecermos que todas as boas dádivas, todos os bons frutos que podemos dar neste mundo derivam de uma relação íntima e pessoal com esse Deus. Que o Senhor nos dê, então, esta graça de sermos instrumentos nas suas mãos para abençoarmos esse mundo. Senhor, é assim que oramos, pedimos a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Cantaremos o amor e a justiça, cantaremos louvores ao Senhor, porque nós queremos andar na sabedoria, no caminho reto. Guia o nosso coração, Senhor. Conduz-nos pelos caminhos retos. Te pedimos, por misericórdia. Amém. Deus te abençoe, e renove a sua vida e te faça andar nestes caminhos.